Uhum. A gente já está próximo do fim, mas antes eu queria pontuar mais alguns temas sobre essa questão da criminalização da advocacia. Você tem falado muito sobre isso. Eu acho que o exemplo mais recente é a movimentação da OAB em torno de Marinho Soares. Sim. Por conta de mandado de busca e apreensão na Operação Cianose, para quem não sabe, que investiga a venda dos respiradores da pandemia de Covid. Como é que você classifica o que seria essa criminalização e ao que atribui essa crescente do movimento, né? Que você tem destacado muitas vezes que isso tem aumentado cada vez mais. O que você atribui isso? Primeiro, começar assim, dizendo que, de maneira geral, a gente sempre enfrentou esse tema na advocacia criminal. As pessoas confundindo o advogado com a figura daquele que eles representam. Então, isso é um problema bem histórico na advocacia criminal e que a gente sempre atuou contra, porque o advogado está ali garantindo o direito de defesa. O direito à ampla defesa ao contraditório é um direito fundamental no artigo 5º da nossa Constituição. Eu digo sempre que ele é um dos fundamentos do Estado de Direito, do Estado democrático de direito. Porque o Estado de Direito é um Estado no qual quem exerce o poder só pode exercer o poder de forma limitada pelo direito. Então, assegurar o direito de defesa é algo essencial para se garantir que, de fato, o poder seja exercido dentro desses contornos. E na área criminal, então, nem se fala, porque você tem um Estado nessa função persecutória. Então, pensar o direito de defesa no âmbito criminal é essencial, porque há um risco, há uma possibilidade do Estado abusar no exercício desse poder e numa mitigação do bem, né, para mim, mais valioso do ser humano após a vida, que é a liberdade. Então, isso é um ponto que envolve até o cidadão comum. O cidadão comum, às vezes, ele está lá xingando o advogado, porque o advogado está defendendo aquele cara que ele odeia. E aí mistura. Uhum. Né? Agora, o Estado não pode fazer isso. O Ministério Público não pode fazer isso. A polícia não pode fazer isso. Então, é preciso se separar a figura do advogado daquele que é investigado. Então, o caso de Marinho ele é um caso muito grave, porque Marinho ele atua no processo como advogado. E ele recebe no processo os honorários em razão deste exercício de defesa. Na hora que a gente vê, né, a delegada, aquilo ali me causou indignação, sabe, Camila? Eu falo isso porque eu fui despachar o processo de Marinho. Fui despachar no juiz, no TRF, teve agora o julgamento essa semana, eu fui despachar memorial. Então, eu vi o caso. A delegada vai buscar livro de Marinho, a delegada vai buscar as redes sociais de Marinho, mas ela não diz que ele é advogado no processo. Inclusive, enfim. Então, no final das contas, o que se vê ali é uma tentativa de se colocar o advogado, que praticou diversos atos no processo, como a figura junto com aquele que ele representa. Então, nós tivemos as decisões, né, todas favoráveis, no sentido do desbloqueio das contas, da liberação do celular. Tivemos agora o resultado também do julgamento nesse sentido, confirmando a última decisão. Então, é algo, né, que é um exemplo disso que, às vezes, a gente vê na advocacia criminal. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta para ampliar um pouco mais, né, para dizer assim, o que a gente também tem assistido hoje? É uma tentativa de trazer essa criminalização da advocacia também para outras áreas, né? Dentro de uma perspectiva do advogado que tem muitas ações. Da advocacia predatória. E isso agora está entrando na área trabalhista. Então, a gente teve um evento agora super importante, uma parceria da OAB com a Unicorp, que é a escola, né, do Tribunal de Justiça, e estava presente o conselheiro do CNJ, Marcelo Terto, também a juíza da turma recursal, doutora Ana Barbuda, e também nosso presidente da Comissão Nacional de Direito do Consumidor, falando sobre isso, né? Falando sobre a importância da gente separar o ilícito, a fraude, do exercício da profissão. E, então, a gente tem atuado de várias formas, em várias frentes. Desde o caso, e aí, só para eu concluir aqui um raciocínio, o que é importante para a gente? Chegar junto do advogado que está sofrendo um problema. Como no caso de Marinho, como em outros tantos que a gente é terceiro interessado, que a gente é amicus curiae, que a gente entra com ação. Mas a gente também
tratar do problema para evitar que isso aconteça. Então, nós já tivemos reuniões com a presidente do tribunal para tratar desse assunto, com o procurador-geral de justiça para tratar desse assunto, com a GAECO, estive presente em todas essas reuniões. Fizemos esse evento importante agora, né, no tribunal, para tratar desse tema. Estamos tratando também com o TRT, também com a própria a Justiça Federal. Por quê? Porque a gente tem a questão das ações na área previdenciária. Então, a gente tem, às vezes, uma população vulnerável que busca, junto ao INSS, ali um benefício que, em tese, pela jurisprudência, já deveria até ter sido reconhecido voluntariamente. E um judiciário que, às vezes, vai dizer, olha, se a pessoa tem muita ação, isso aqui parece um problema. Claro que não. Você ter muitos processos, isso não significa nada. Agora, se tiver fraude, a OAB, ela é a primeira interessada em efetivamente identificar e aplicar ali todo o procedimento e sanções cabíveis ao profissional que está exercendo inadequadamente a profissão. São coisas diferentes. A fraude, o ilícito tem que ser combatido e a OAB é a primeira interessada nisso. Por quê? Porque quando um advogado ele pratica essa fraude, ele está manchando o nome de toda a advocacia. Mas, tirado a fraude, o advogado ele pode ter quantas ações for. Então, acho que esse é um tema, né, de fato, muito importante, porque ele, como eu falei, começa aqui, tem um desdobramento específico na área criminal, que a gente tem defendido sempre, e, ao mesmo tempo, a gente traz aí outros aspectos também. Mas só para essa questão da criminalização, você não acredita que, de certa forma, esse posicionamento institucional pode ser interpretado como uma interferência da OAB no processo de investigação, digamos assim, da Polícia Federal, do Ministério Público, nessas operações deflagradas por ambos os órgãos? Fugir à competência? Porque, obviamente, o princípio da inocência está assegurado. Mas eu digo no processo de investigação. Se o nome está ali, todo mundo vai ser investigado e ver. Você acha que não pode acabar interferindo nisso? A questão é qual é o fato que enseja a investigação. Acho que esse é o ponto principal. Então, a gente tem diversos casos que a gente não vai atuar como a gente atuou nesse processo. Tem vários. Né? Porque qual é o fato? O que está sendo alegado? Quando a alegação é apenas o recebimento de honorários, percebe? Sim. Tem algum outro fato? Então, acho que esse é um ponto principal. É evidente que o Ministério Público e a polícia vai ter todo o direito e há um interesse público nosso e um interesse, inclusive, da OAB na investigação plena. Todo ilícito, né, deve ser investigado e comprovado e seguido o devido processo penal, os culpados serem devidamente responsabilizados. Nós também temos interesse nisso. Uhum. Agora, o que a gente não pode ter é a criminalização do exercício da advocacia. É o indivíduo ser equiparado ao investigado porque ele está no exercício da advocacia. É isso que não pode acontecer. Uhum. Em relação a qualquer outra coisa, ele vai poder ser normalmente investigado. Mas não por ele estar no exercício da advocacia. Porque senão ninguém vai querer advogar para aquela pessoa, percebe? Sim. Então, no final das contas, o que está sendo cerceado? O direito de defesa. Uhum. Se todo mundo que atuar para esse investigado ou qualquer outro for equiparado a ele, o que vai acontecer? Ninguém vai querer atuar para ele. As pessoas são obrigadas a atuar, os advogados são obrigados a atuar pro bono? Não. Então, esse é hoje uma questão muito importante, muito cara, não só no âmbito aqui da seccional, mas também no âmbito nacional. Porque, de fato, sabe quando você tenta, por via indireta, encurralar? Então, e aí eu não estou falando jamais desse processo, estou falando mesmo dessa ideia assim, vamos encurralar aqui o indivíduo, vamos deixar ele sem defesa, vamos deixar ele sem advogado. Ele é obrigado necessariamente a ser acompanhado por uma defensoria pública? Então, eu acho que esse é um tema muito importante, no qual a gente não fala apenas pela advocacia, a gente fala pelo próprio direito de defesa das partes. Mas é evidente que o Ministério Público, que a polícia tem um poder-dever de investigar, e é interesse público, é interesse também da OAB, que todas as investigações ocorram com o maior detalhamento possível de tudo. Agora, de um outro ponto de vista, só para a gente encerrar,
sobre a violência contra os advogados, propriamente dito, no exercício da profissão. A gente teve casos recentes de advogados sendo assassinados, principalmente os que lidam com essa área criminal, né? O Conselho Federal chegou a propor a criação de uma lei por conta do assassinato da Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, no Rio Grande do Norte. Como é que a senhora também percebe esse cenário, essa movimentação para proteger os advogados, principalmente envolvidos nessa área criminal, dessa violência, né, que tem, enfim, atingido a categoria, de certa forma? De alguma maneira, a resposta é até um pouco parecida, né? Garantir ao advogado o direito de exercer livremente a profissão e sem medo de ser assassinado é garantir o próprio direito de defesa. Se o advogado ele sente que ao assumir uma causa ele pode perder a vida dele, aquilo vai fazer com que ele não assuma aquilo e o direito daquela pessoa, né, de exercer ali a profissão. Então, garantir a proteção da integridade física do advogado no exercício da profissão é, em última instância, proteger o próprio direito de defesa. E por isso a OAB Nacional e nós aqui também da OAB Bahia somos tão firmes em busca de uma efetiva garantia dessa proteção. E vou aproveitar a sua pergunta para falar do caso da advogada do Rio Grande do Norte, porque esse tema ele ganha um destaque especial quando a gente fala da pauta das mulheres advogadas, porque é uma área onde a gente vê muita violência contra a mulher advogada é na área de família. E aquele caso era exatamente um caso, né? Ou seja, você tem, às vezes, nas relações conflituosas familiares que envolvem violência de gênero, a advogada da mulher, né, encontrando ali, naquele ex-companheiro, alguém que vai projetar nela também o ódio, que vai projetar também nela a violência, né? Então, eu me lembro muito que, além desse triste caso, a gente teve um caso específico sobre o que eu estou falando. Foi 2000 e... eu não me lembro agora ao certo, acho que foi 2021, de uma advogada que, na porta do fórum, foi alvejada pelo marido da cliente dela, e ela só não morreu porque o marido dela se jogou na frente dela, mas o marido dela morreu. Então, era exatamente um processo de família, né? E ali, aquele ex-companheiro, né, com ódio, aguarda ela na porta do fórum, isso foi em Alagoas, atira nela e o marido dela se joga na frente dela e ele morre e ela não. Então, a importância da gente ver a complexidade desse assunto e com a atenção especial, inclusive, para a mulher advogada, nesses processos de família que envolvem violência de gênero, que eu acho que merece, inclusive, uma atenção especial, porque o Brasil é o 5º país do mundo em maior número de feminicídios. Eu vi a notícia essa semana de uma advogada em Santa Catarina que foi vítima de feminicídio, né? E esse é um tema que é do interesse de todos nós, e pensar uma advogada exercendo a profissão na proteção da mulher também correr risco de vida é algo que torna o combate a essa violência ainda mais importante. Daniela, eu queria muito agradecer sua presença aqui, esse bate-papo, e o espaço está aberto para suas considerações finais. Eu que agradeço, Camila. O tempo passou voando, porque foi um prazer conversar com você. E, assim, poder falar, né, sobre tantos temas importantes, não são só ações, são temas importantes, impactantes. Você que conhece tanto da realidade do nosso sistema de justiça e, enfim, nessas diferentes interfaces, instituições. Então, suas perguntas foram, assim, muito bacanas mesmo, assim, importantes, e que passou voando aqui. Adorei, eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho que você faz. Eu acho que trazer a justiça numa linguagem, né, que dialogue ao mesmo tempo com a advocacia, com o judiciário, com o Ministério Público e também com o cidadão, deve ser um desafio imenso. Né? E você faz isso muito bem, e ganhamos todos nós, porque é importante que a sociedade possa também estar, né, acompanhando, porque no final das contas a gente às vezes fica no sistema de justiça ali falando muito a nossa linguagem, né, e só a gente se entendendo, ou nem isso às vezes, e o cidadão comum sem entender. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada, foi muito bacana. Muito obrigada. Vamos cumprimentar Igor também, né, Igor? Igor também aí.
Muito obrigada, Daniela, mais uma vez. Até a próxima. E um agradecimento especial também para você que acompanhou a gente até aqui. Continue acessando o site do Bahia Notícias, acompanhando as redes sociais, se inscreva no canal. Enfim, para você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Até a próxima.